Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus manda contar os filhos de Israel por famílias. Este quarto livro da Bíblia é denominado, para nós em português, Números. Em hebraico tem outra designação. Por causa dos recenseamentos que Deus mandou fazer. Um no início do livro e outro mais para o final. O primeiro recenseamento quando saíram do Egito e o segundo, último recenseamento quando já estavam prestes a entrar na Terra Prometida, pelo menos 38 anos depois, quase 40 anos depois. E nós encontramos na Bíblia que Deus castigou Davi quando rei de Israel porque ele mandou contar o povo. Então, qual é a diferença quando Deus manda contar e quando Davi tem a iniciativa de contar? Será que não é para a gente contar nada? O número a gente não levar em consideração? Será que é para isto? Não, a gente precisa entender outros detalhes. Davi, a Bíblia diz que foi instigado por Satanás. Em outro texto diz que Deus estava insatisfeito com o povo e permitiu que Davi fosse instigado a levantar o censo. Muitas vezes a gente faz algo achando que é por Deus, mas a gente não tem esse discernimento claro. Muitas pessoas estão tomando decisões pela dúvida. Bem, eu vou fazer isso, se não der certo, então eu vou entender que não é de Deus. É uma maneira muito ruim de tomar decisões. Mas Davi foi instigado por Satanás e pelo povo. Na verdade, quem mais sofreu as consequências que Deus mandou por aquele pecado de contar o povo foi o próprio povo, que Deus castigou matando muitos deles. Mas afinal de contas, por quê? Davi diz: Joabe, eu quero que conte o número dos homens em Israel para eu saber o número. Só por isso, uma vaidade pessoal, para eu saber o número. E mandou. E o Joabe gastou mais de 9 meses, uma gestação de uma criança, naquela tarefa de obedecer ao rei Davi e contar os homens de 20 anos para cima capazes de sair à guerra. O objetivo daquele censo, que era desnecessário, era Davi saber o número para se vangloriar do número. E Deus considerou aquilo muito pecaminoso. Inclusive, o Joabe alertou ao rei: é tudo do Senhor, o Senhor manda sobre tudo, o Senhor é autoridade sobre tudo. Deus multiplique 100 vezes mais este povo e o Senhor o veja. Mas por que o Senhor quer saber o número? O número é a origem de muitos pecados que eu chamo de numerolatria. Existem igrejas que trabalham com números. A reunião, como é que foi? Foi maravilhosa. Mas como assim? Mais de 500 pessoas. Foi tremenda a reunião. E como é que foi a reunião? Foi meio ruim. Mas porque só tinha umas 50 pessoas lá. Há pessoas que trabalham dessa maneira. Cada pessoa não é importante, mas o número sim. Você que está numa igreja apenas fazendo número, a sua vida não é importante ali, apenas você fazer um número. Infelizmente, em muitos lugares a numerolatria funciona dessa maneira. Vamos fazer isso, fazer aquilo em números, vamos atingir um número, vamos ganhar mais um número, vamos aumentar o número. Mas Deus não está nisso. O Senhor manda a gente fazer discípulos um a um, cuidar de cada pessoa, batizar cada pessoa, não ficar esperando muita gente para batizar. Deus quer que a gente cuide, ame, valorize cada pessoa uma a uma. Então eu quero focalizar agora esse recenseamento que Deus mandou fazer em Números, no capítulo
26. Passada a praga, interessante, morreram algumas pessoas ali. O Senhor falou a Moisés e a Eleazar. Eleazar era o sumo sacerdote, porque o pai dele, o Arão, já tinha morrido. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo aquele que em Israel for capaz de sair à guerra. Então, Moisés e Eleazar partiram para contar o povo por tribos e por famílias. Nós encontramos detalhes e aí vai sendo mencionado tudo que eles fizeram e o número que eles encontraram em cada tribo, em cada família. E na tribo de Aser, por exemplo, são estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados. E quando chega nos levitas, são estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, de Coate, de Merari, são essas as famílias de Levi. Interessante, Deus valorizou, focalizou e deu importância às famílias. Deus quer que a gente valorize as famílias e nós devemos entender isto. Na igreja, para nós as famílias são muito importantes. Nós temos que dar importância às famílias, valorizar os casais, os casamentos, fazer com que os pais deem culto a Deus com seus filhos, estudem a Bíblia com seus filhos, orem com seus filhos, tenham prazer de levar seus filhos às reuniões, às atividades da igreja, que os pais tenham prazer em levar os filhos sejam entrosados com os outros filhos das outras famílias. Deus quer fortalecer as famílias naturais. Isso já é um grande desafio e um problema em muitas igrejas, porque em muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, raramente há uma família inteira, completa, uma família convencional. A maioria das famílias são pela metade, filhos de mais de um casamento, pais divorciados, separados, recasados ou ajuntados, e muita coisa assim, mães solteiras, mulheres que separadas mantêm a sua casa, cuidando dos filhos e trabalham muito, não tem tempo para os filhos, ou seja, famílias todas desestruturadas, mas que Deus ama também. Então, não é só contar um número, a gente tem que ajudar as famílias a se entrosarem, se entenderem. Eu acho que os líderes estão devendo muito a Deus, por exemplo, em dar assistência a uma mãe, a uma mulher separada, viúva, divorciada, seja lá o que for, mãe solteira, que mantém uma casa. A igreja tem que valorizar essa mulher. Ela cuida dos filhos, ela é sozinha, não tem marido. Por outro lado, ela tem tentações, homens que a querem ou ela que quer homens, e é uma situação complicada, e os filhos veem isso. As igrejas têm que se preocupar com situações desse tipo. Homens que se separaram de suas mulheres e famílias, que estão dando em cima das outras mulheres da igreja. É problema atrás de problema, mas em igrejas que só contam o número, nada disso importa. Está contando o número ali, mas a igreja que é estruturada por famílias tem que visualizar isso, tem que entender. Há pessoas que são indesejadas. Por exemplo, um homem que largou sua família, ele é mal intencionado, está na igreja só atrás de mulheres, ele fica dando em cima das irmãs. Esse é um caso que vai trazer muito problema para a igreja. A igreja tem que tomar uma providência, seria melhor não ter um homem desses. Eu estou citando um caso hipotético, que no entanto existe aos montes
no nosso meio. E mulheres, de igual maneira. A gente tem que olhar famílias. Mas eu me reporto também a famílias espirituais, que são as células. As células são a verdadeira igreja. A igreja grande é uma ficção. Tudo artificial, as pessoas se enfeitam, se vestem bem, querem desfilar moda ou querem se mostrar, uns querem aparecer lá na frente, tendo oportunidade. É uma ficção religiosa, não é o que Deus quer. A verdadeira igreja é o grupo pequeno do qual a gente participa, pessoas que conhecem a nossa vida e nós conhecemos a deles, onde a gente pode abrir o coração, desabafar, contar nossos pecados, a gente pode pedir ajuda espiritual, ajuda material, inclusive. A célula, o grupo pequeno, é a verdadeira igreja, ainda que a igreja seja constituída de um monte de células. Quando o Senhor mandou contar, Ele mandou identificar cada família para poder responsabilizar cada família, dar a herança para cada família ter a sua localização, a sua edificação junto à sua tribo, ter a sua autoridade espiritual reconhecida. Deus mandou contar o povo para identificar famílias, pessoas por famílias. Quando há um problema com uma determinada pessoa, vamos procurar a família dela. Família natural, é complicada. Muitos não estão na igreja, então a família espiritual, a célula, quem vai ser responsável por aquela pessoa? Quem vai cuidar dela, quem vai exortá-la, quem vai dizer algumas verdades para ela? Cada pessoa na igreja tem que ser identificada pela sua família. Seja família natural, seja família espiritual. A célula não pode ser solta na igreja. Ninguém é para ser solto, um membro avulso. O corpo humano não tem membros avulsos. A igreja não é para ter membros avulsos. Todos precisam estar ligados a alguma família. Não é para ter gente borboletando, voando na igreja, sem compromisso. Todos precisam pertencer a alguma família. Seja natural, seja família espiritual. Uma célula não é para ter membros descompromissados na igreja. Mas igrejas massificadas não ligam para isso. Só estão pensando em número. E a mensagem é individual para cada um. Olha, o seu sucesso, use a fé, conquiste de Deus, vença a vitória, use a sua fé, e etc, etc. Seja uma pessoa bem-sucedida, lavagem cerebral, pensamento positivo, vamos lá. Pois é, você consegue enxergar a diferença entre uma igreja massificada que prega o otimismo, o pensamento positivo, e uma igreja estruturada por famílias que dá atenção a cada pessoa dentro da sua família espiritual, que é a célula. Você consegue entender essa diferença? Pois é, ache o seu lugar no corpo de Cristo. E se você é líder, ajude os outros a encontrarem o seu lugar também para o bem de todos.